Abençoa, Deus, e usa também a tua igreja, Pai amado, para declarar em alto e bom som, ó Deus amado, bênçãos e a prosperidade do Senhor para a nossa nação, para cada trabalhador, para cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Amém. Pastor Giovanni. Glória a Deus. Amados, pode se assentar. Que Deus te abençoe. Quero saudar com a graça e a paz de Jesus todos os nossos amados irmãos que aqui estão no templo, no auditório, servindo ao Senhor, mas também aqueles que estão pela internet. Que Deus te abençoe, pela rádio Ilustrada FM, cuja transmissão nós vamos ter até o final deste mês. Ok? Nosso contrato está se encerrando, mas graças a Deus hoje nós criamos outras metodologias para poder transmitir a mensagem do Evangelho. Nós temos a rádio, radiobetelonline.com, onde você pode ouvir em áudio ali e ouvir todo o culto, ou então você pode entrar no nosso site, betelonline.com.br, clicar na parte superior do nosso site, TV Web, e aí vai abrir toda uma página ali, onde você vai poder assistir em áudio e vídeo os nossos cultos, amados, e tem bombado na rede, os cultos da Igreja Batista Betel, 700, 900 pessoas assistindo os cultos, as pregações, tem sido uma bênção, realmente a repercussão tem sido tremenda, daquilo que Deus tem feito nesse lugar, amém? Será que no teu coração existe essa alegria, esse sentimento de que você é privilegiado por estar numa igreja maravilhosa, cheia do Espírito Santo, com uma liderança coesa, abençoada, uma igreja que prega a palavra? Será que você tem essa gratidão, querido? Porque infelizmente tem muita gente que não valoriza a prata da casa, E você tem que ser diferente, você tem que ser maduro, você tem que ser agradecido por tudo aquilo que Deus tem nos ministrado aqui nesse lugar. Nós somos abençoados, queridos. Nós somos abençoados, graças a Deus. Abra comigo em Atos capítulo 16. Atos 16. Outro aviso rapidinho a você jovem, venha participar conosco no sábado às 20 horas, nós temos o culto de jovens, culto dos jovens da Betel, às 20 horas, aqui na Igreja Batista Betel. E nesse sábado, especialmente, nós vamos ter uma outra programação depois do culto de jovens. Nós vamos ter um delicioso jantar, um estrogonofe bem caprichado do Pedrão, por apenas R$10. Se você quiser participar conosco, o Rafael Caprioli, com uma mesinha e uma cadeira, vai estar vendendo os últimos ingressos que ainda restam, aqui no corredor central, na lateral do corredor central, nós teremos um jovem ali vendendo os nossos últimos ingressos, porque já está se esgotando. Ou se você não puder adquirir hoje, amanhã até o meio-dia, nós estaremos vendendo esses ingressos aqui na secretaria da Igreja Batista Betel. Amém? Queridos, Deus ministrou terça-feira ao meu coração, ao estar ali meditando na palavra de Deus, no meu tempo devocional com o Senhor. Deus trouxe uma palavra maravilhosa nesse trecho do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja de Jesus Cristo, da continuidade da graça de Deus através do corpo de Cristo. A partir do versículo 16 do capítulo 16 de Atos, nós vamos falar sobre o seguinte tema: qual é o Espírito que te move? Qual é o Espírito que te move? Ou então, qual é o Espírito que te guia? Qual é o Espírito que guia e governa a tua vida? Qual é o Espírito? E nós vamos falar sobre dois Espíritos, dois tipos de vida, duas escolhas e dois destinos eternos. Todos nós estamos diante de escolhas. Que tipo de vida espiritual queremos viver? A espiritualidade, ela pode ser desenvolvida para o bem ou para o mal. Corretamente à luz da Bíblia ou erradamente, ou de forma equivocada. Erradamente acho que nem existe. Equivocadamente, do ponto de vista da palavra de Deus. E aí vai ser maldição e desgraça na sua vida. Então, que tipo de espírito guia a sua vida? Será que é o Espírito de Deus ou é espíritos de demônios? E nós vamos ver um lindo episódio com três grandes personagens: uma jovem escrava que foi liberta pelo apóstolo Paulo e Silas, e o outro, a atitude do apóstolo Paulo e de seu ajudante Silas
diante de uma série de problemas e dificuldades. Que tipo de espírito nós temos? O espírito da jovem escrava ou o espírito de Paulo e Silas? E nós vamos falar e mergulhar nas Escrituras através desse lindo estudo da Palavra de Deus, que espero de alguma maneira abençoar o teu coração. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra. Ministra o que o Senhor quiser fazer. Toca a minha vida. Muda o que tiver que mudar no meu interior. Mas fala comigo pela tua palavra. Usa o teu servo como oráculo do Senhor, como um profeta nas tuas mãos, para ministrar sobre a minha vida. Mas fala comigo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Esse deve ser o clamor do nosso coração, quando nós viemos para o culto. Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer mudar no meu interior? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é o espírito que te move? 2 espíritos, 2 tipos de vida, 2 escolhas, 2 destinos eternos. Vamos lá então, livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Aqui Paulo vai libertar uma jovem de um demônio terrível que estava operando na vida dela. A Bíblia diz: e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo e Silas e os demais irmãos, nos saiu ao encontro uma jovem escrava. Fala comigo, jovem escrava. Até aí, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar ou adivinhar eventos futuros. Dessa forma ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, e dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: eu ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu da moça, da jovem. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da jovem escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal da cidade, diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando que estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas, ou seja, apanharam. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus. Fala comigo, orando e entoando hinos de louvor a Deus. Isso, até aí. Enquanto os demais presos os ouviam, de repente, aconteceu um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram. Fala comigo, todas as portas se abriram, e as correntes se soltaram. Amém? O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e correu para dentro, e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas, e em seguida conduziu-os para fora, rogando-lhes e dizendo: senhores, o que precisamos fazer para ser salvo? Eles prontamente, Paulo e Silas, lhe responderam e afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os da tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos. Fala comigo, lavou-lhes os ferimentos.
E logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, querido. Glória a Deus. Pai, nós oramos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Qual é o espírito que te move, querido? Quando estava lendo esse lindo trecho da palavra de Deus, Deus me fez saltar os dois espíritos operando nesse trecho aqui. Um dos espíritos é destacado no espírito da jovem escrava. E me chama a atenção isso. Não foi à toa que o autor, Lucas, o médico, escreveu no livro de Atos que essa jovem era escrava. Fala comigo, escrava. Era um espírito demoníaco que operava na vida dessa jovem, escravizando ela, através de homens, mas também através de um demônio que operava na vida dessa mulher. Sabia que você pode ser escravizado tanto por homens quanto por demônios? E todo e qualquer homem que te subjuga, te tiraniza, te escraviza, está sendo operado por trás de um espírito demoníaco terrível. A Bíblia diz que haviam proprietários que lucravam com a vida dessa jovem escrava. E ali estava ela, escravizada por pessoas e por demônios. Ela tinha um poder sobrenatural, com certeza ela buscava isso. De alguma maneira, os demônios perceberam isso na vida dela, e entraram na vida dela, e davam a ela um poder sobrenatural, querido. Como muita gente nos dias atuais estão fazendo. Tem muita gente correndo atrás de poder sobrenatural estranho, contrário à palavra de Deus, de origem demoníaca. Da mesma maneira que Deus tem poder, Satanás e seus demônios também têm poder para fazer coisas sobrenaturais, poderosas. Satanás é sujo, ele oferece esses milagres, essas maravilhas, esse poder sobrenatural, ele estende a mão, mas ele puxa a perna por baixo. Saiba disso, querido, tudo aquilo que o diabo te oferecer de bandeja, ele não vai te dar de graça, sem pedir nada em troca. Ele estende a mão, mas ele puxa a perna por baixo. Ele te dá um prazer momentâneo, transitório, uma bênção, talvez ali recebido, um milagre, uma cura, um desejo de uma pessoa amada, como a gente vê aí, espalhado pelos cartazes da cidade, e muitas pessoas têm corrido atrás de demônios, de espíritos malignos que escravizam, enganam e manipulam a vida de muitas pessoas. Por exemplo, tem muita gente que corre atrás de tarô, que corre atrás de vidente, que corre atrás de bola de cristal, de leitura de mãos através de coisas, de pessoas, principalmente aqueles ciganos, por exemplo, pessoas que olham, os orixás, pessoas que tentam e querem descobrir, adivinhar o futuro deles ou de outras pessoas, pessoas que consultam espíritos de mortos através de médiuns, de cavalos, de pessoas, de necromantes, que são espíritos malignos, que não é que eles sabem o futuro, mas eles têm grande probabilidade de acertar o futuro, porque Satanás conhece muito bem o nosso passado e o nosso presente. Você sabia, querido, que existem demônios que nos seguem durante toda a vida e que conhecem detalhes da nossa vida? Especialistas na área de libertação chamam isso de espíritos familiares. Conhecem detalhes, características, coisas que acontecem no seu dia a dia. E aí Satanás usa esses instrumentos, esses vasos diabólicos, essas pessoas, como essa jovem escrava era usada e abusada por pessoas e por demônios. E por trás dela existia um espírito de adivinhação, que falava acerca do futuro das pessoas. Querido, olhe para mim, presta atenção, somente Deus conhece o futuro. Somente Deus conhece o passado, o presente e o futuro, porque Ele é eterno. Ele tem o conhecimento pleno de todas as coisas. Ele é onisciente. O diabo não conhece o futuro, mas ele tem o chutômetro, uma capacidade muito grande de chutar o futuro e às vezes acertar. Nós vemos isso, a mídia propaga isso. O pai de santo fulano de tal, o não sei o quê, o líder espiritual ciclano de tal, que chuta um negócio no futuro e às vezes até acerta, enganando muitas pessoas através de espíritos de adivinhações.
Como também tem muito crente que corre atrás das irmãs, né? Falsos profetas por aí, querendo saber o seu futuro. Irmão, o oculto pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus em Deuteronômio 29. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. Não queira saber o seu futuro. Se você está em Cristo, seu futuro está nas mãos do Senhor. Então levanta as mãos para os céus comigo e fala: eu posso confiar no meu Deus. E eu não quero mais saber acerca do meu futuro. Porque o meu futuro, eu tenho a convicção e a fé que o meu futuro será abençoado pelo meu Deus. Crente não pode ficar correndo atrás de espírito de adivinhação, de espírito de pessoas que querem prognosticar o futuro, adivinhação, chutômetro demoníaco, e o diabo é especialista em enganar as pessoas, através de falsas curas, falsos milagres, falsas coisas sobrenaturais, e falsos chutômetros acerca de fatos e eventos do futuro, e até detalhes da sua vida, que ele obtém através da sua rede demoníaca, que conhece, engana e tem enganado muitas pessoas através desses espíritos de enganosos. Olha o exemplo dessa jovem, uma jovem escrava, enganada e manipulada por demônios. Qual é o espírito que te move, querido? Será que você não tem corrido atrás dessas coisas? Esoterismo, misticismo, livros de autoajuda, sabe, procurado todas essas redes, né? Colocar minério, pirâmide, uma série de coisas, energizar. Querido, tudo isso é coisa do diabo, para desviar o seu coração do verdadeiro Deus, do Deus da Bíblia. Isso é proibido na palavra de Deus. Pastor, mas onde é que está isso? Vira comigo lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 18:9, rapidinho. Abra comigo, Deuteronômio 18:9, porque a gente tem que mostrar aonde Deus proíbe esse tipo de comportamento. Espírito de adivinhação, de prognóstico de futuro, de consultar espíritos de mortos, de presságio, de oráculo, de adivinhação ou qualquer tipo de encantamento ou magia. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18:9, Deuteronômio 18:9, a Bíblia fala: quando entrares na terra que Jeová teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Presta atenção no termo abominação. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime o seu filho ou filha, né? Aqui está falando de sacrifícios humanos, né? Naquela época se sacrificavam crianças a falsos deuses, ou também sacrifícios de animais, como a gente vê em algumas falsas religiões por aí, né? Então, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime o seu filho ou filha, nem que faça presságio, ou seja, prognosticar o futuro, oráculo, que é a mesma coisa, querer adivinhar o que vai acontecer, adivinhação ou qualquer tipo de magia. Tudo isso é feito por demônios. Versículo 11, ou que pratique encantamentos, nem que haja médio, consulte espíritos, ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que o Senhor teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneça perfeito diante do Senhor, o teu Deus. Amém? Quem quer ser perfeito aqui diante do Senhor? Não quer errar mais na sua vida? Querido, então você tem que fugir desses espíritos enganosos que têm engodado, enganado, manipulado e escravizado a vida de muitas pessoas. Esse demônio era terrível ali, né? Ele tinha uma falsa aparência de algo bom, porque aquela jovem corria atrás dos apóstolos que estavam indo orar no lugar de oração e gritavam: eis aí o servo do Deus Altíssimo. Parece até ser algo bonito, e o diabo é assim, ele é sujo, ele é astuto, ele tem a aparência de algo bom, de algo piedoso, de algo maravilhoso. Mas aí Paulo percebeu que por detrás daquela moça existia um espírito demoníaco, querendo massagear o ego dos apóstolos, querendo promover no coração deles orgulho e soberba.
e incomodando os homens de Deus que estavam indo na direção do lugar de oração. E é interessante que a Bíblia fala que esse demônio que estava agindo pela moça, insistiu por vários dias. Satanás, ele não tenta uma vez com você e te abandona. Ele é insistente, ele é perseverante. Os demônios perseveram no cumprimento da sua missão. E qual é a missão do diabo? Roubar, matar e destruir. Enquanto ele não fizer isso na tua vida, ele não está satisfeito. Ele vai te perseguir, ele vai insistir, ele vai de maneira perseverante querer te enganar, te escravizar e te manipular. Mas com a graça de Deus, ele não vai conseguir isso no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos auxiliar a não sermos enganados e engodados por esses espíritos enganosos. Amém? É interessante que depois de toda essa situação, e esse demônio era terrível, ele dava lucro aos proprietários daquela moça. O diabo pode oferecer um monte de coisa de bandeja para você, né? Pode oferecer um relacionamento errado, afetivo, pode oferecer bens materiais, né? Aqui a Bíblia está falando que ele dava lucro aos seus proprietários, dinheiro, riqueza. Quanta gente já vendeu a alma por diabo, por causa de riquezas, por bens e por coisas desse mundo, né? Pode oferecer pecados, situações. Tem muita gente escravizada por demônios, através de pecados que acontecem de maneira contínua na vida das pessoas, que é o que os especialistas de libertação chamam de estado de derrota. Quando você cai sempre nos mesmos pecados, nas mesmas coisas, e aquilo se torna cíclico na sua vida, ou seja, contínuo, querido, você está num estado de derrota. E o diabo tem legalidade para agir na sua vida. Porque onde há trevas morais, onde há trevas espirituais, o príncipe das trevas tem acesso à sua vida em qualquer área mal resolvida, que você não entregou para Jesus, que não se arrependeu, que não mudou de vida, que não mudou de comportamento. Satanás tem acesso ali, como tinha acesso na vida dessa jovem escrava. Dava lucro aos seus proprietários. Satanás tem usado de manipulação, tem promovido orgulho, cobiça, tem massageado o ego das pessoas, tem tentado de todas as formas e de todas as maneiras, e nós estamos falando de um ser que conhece o ser humano há pelo menos 6.000 anos, gente. Há pelo menos 6.000 anos, Satanás tem sido eficaz em derrubar o homem, em ataviar, atrapalhar, enganar, manipular e escravizar o ser humano. Mas em nome de Jesus ele não vai fazer isso sobre a tua vida. Amém? Porque como diz a palavra de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se nós temos Jesus no coração, entendimento pela palavra, posicionamento de fé e de obediência ao Senhor, Satanás, o inimigo, não pode nos tocar, como a obreira Gevani falou. Amém? Você crê nisso? Mas esse inimigo não pode tocar para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão vivendo uma vida séria, correta, honesta, transparente com Deus. Sem coisas escondidas, sem jogar o pecado para debaixo do tapete. E é muito interessante, querido, o diabo ele é sujo, ele é manipulador, ele é enganador e ele é escravizador. Quem é que tem governado a tua vida, querido? Tudo aquilo que você não tem domínio, ou que domina a sua vida, isso se transforma em teu Senhor. Se existe alguma área da sua vida que você não tem domínio, que o Espírito Santo não domina o teu ser, o teu coração, a tua vida, você se torna escravo daquela coisa. Seja dinheiro, seja bem, seja orgulho, seja cobiça, seja imoralidade sexual, seja o que for, mentira, engano, qualquer coisa que te domina, isso se transforma no teu Senhor, querido. Mas se o Espírito Santo domina o teu ser, a tua vida, governa o teu interior, a tua vida será abençoada no nome de Jesus. Quem é que governa a tua vida, irmão? Qual é o Espírito que te move? Qual é o Espírito que governa você? Muitas pessoas têm sido escravizadas, muitas pessoas têm sido enganadas, muitas pessoas têm sido manipuladas por espírito demoníacos. Os patrões dessa jovem manipulavam ela. Presta atenção, toda manipulação é fruto de influência demoníaca.
Se você manipula o seu cônjuge, por detrás de você existe um demônio que está te governando. Se você manipula os seus filhos, por detrás de você existe um demônio operando, como os demônios que operavam nos proprietários e nessa jovem escrava. Deus não te chamou para manipular ninguém, para subjugar ninguém, para não tiranizar ninguém, para não instrumentalizar ninguém, ou seja, usar e abusar daquela pessoa para atingir os teus propósitos, os teus fins. Escusos, motivações erradas. Tem muita gente que se aproxima do outro com motivações equivocadas, erradas, suja, usando e abusando das pessoas. Como os proprietários dessa jovem escrava, como os demônios fazem com aqueles que eles escravizam. Quem é que tem governado a tua vida, querido? Será que as pessoas ao seu redor são livres para falar com você? Será que você deixa as pessoas livres? É um orientador, um conselheiro, um abençoado? Ou é um tirânico, sabe, um ser absolutista, um rei monárquico ali, que subjuga, que tiraniza, que manipula as pessoas e usa e abusa das pessoas para conseguir o que quer? Vocês estão vendo qual é o espírito que está por detrás, querido? É um espírito demoníaco. Preste atenção com relação a isso. Agora é muito interessante, Paulo e Silas perceberam esse demônio que estava por detrás daquela jovem, que por detrás existiam ainda os seus proprietários. E Paulo olha para aquela jovem já irritado com aquela situação, a jovem berrando, gritando atrás dos apóstolos. Ele vira para aquela jovem e fala: em nome de Jesus, ouçam, demônio, vai sair agora. E o demônio na mesma hora foi banido e saiu daquela moça, e aquela moça foi liberta para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Isso nos mostra a importância de nós termos sabedoria de Deus. Nós temos discernimento espiritual. Quem está por detrás das pessoas? Como diz Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Não é contra pessoas, mas sim contra os demônios que estão agindo através das pessoas para nos destruir, nos machucar, nos ferir, nos arrebentar e cumprir muitas vezes o propósito do diabo na nossa vida. Como também você, querido, mesmo crente cristão, vem na igreja, se for imaturo, carnal, bobear, o diabo pode entrar na sua vida e te usar para ferir, arrebentar e machucar, roubar, matar e destruir outras pessoas através da sua vida. Como Pedro foi usado por um demônio que entrou nele, e Jesus percebeu e falou: aparta-te de mim, porque você não entende as coisas do Deus Altíssimo. Quando Pedro falou: não, Jesus, esse negócio de ir para a cruz, de sofrer, de não sei o quê, não faça isso, tem amor e piedade de ti mesmo. Jesus percebeu que por trás do apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, ali o discípulo Pedro, havia um demônio de autopiedade, um demônio querendo tirar Jesus do propósito da cruz. Por isso nós precisamos de discernimento espiritual, amém? Agora esse texto nos revela, querido, que mediante um confronto entre homens de Deus e o império das trevas, houve um levante da parte de Satanás, sim ou não? Nós vemos aqui nesse trecho, né? Nós vemos, volte para lá em Atos 16, todo mundo entendeu aqui Deuteronômio, tudo isso é proibido do ponto de vista de Deus, espírito de adivinhação, prognóstico, consultar os mortos, necromancia, que é consultar espíritos de pessoas mortas, tudo isso é contrário à palavra de Deus, não pode ser feito. Olha só, houve um levante do inimigo, a partir do versículo 19 ao 24, contra Paulo e Silas, com acusações, com mentiras terríveis acerca de Paulo e Silas, com manipulações, com injustiças, com agressões e com prisão. Olha só, tudo isso aconteceu. Paulo e Silas libertaram aquela jovem, fizeram algo bom, algo maravilhoso, trouxeram a libertação, mas o diabo não ficou satisfeito com aquela situação e se levantou contra os apóstolos. Se levantou contra eles. Isso pode acontecer conosco também, amados. Nós estamos servindo ao Senhor, agindo, baseados na unção de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, fazemos coisas às pessoas, ajudarmos vidas, abençoarmos pessoas, vivendo alinhados com Deus, obedecendo a Deus, de repente Satanás se levantar contra nós. Sim ou não? Coisas más acontecem também com pessoas boas no sentido não de boas obras, no sentido de pessoas que estão caminhando com Deus, pessoas que servem ao Senhor. Pode acontecer isso, da mesma maneira que aconteceu com Paulo e Silas, pode acontecer conosco, falsas acusações,
mentiras ao nosso respeito, manipulações, ou seja, eles envolveram ali os magistrados, os proprietários daquela jovem, e jogaram os magistrados, que eram os juízes da época, contra os apóstolos, falando difamações, injustiças, agressões, foram espancados ali, feridos, arrebentados, e estavam servindo ao Senhor. Queridos, eles estavam indo na direção do lugar de oração. Preste atenção. Às vezes acontece conosco, não é verdade? Na sua casa, às vezes através dos seus filhos, através de algo financeiro, o diabo se levanta contra nós. Mesmo nós que estamos servindo ao Senhor, que estamos fazendo bem às pessoas, que estamos confrontando o império das trevas, mesmo depois de um confronto com as trevas, pode haver um levante do inimigo, mas pode ficar tranquilo, querido, que no final de todas as coisas, nós triunfaremos sobre o império das trevas. Levante as suas mãos comigo e fala: mesmo diante de um levante do inimigo da minha alma, no final de todas as coisas, se eu estou em Cristo, pela minha fé, eu terei vitória. E nós vemos isso nesse lindo trecho da palavra de Deus. Que coisa tremenda. Então, o primeiro espírito que nós gostaríamos de destacar é isso: o espírito da jovem escrava. Um espírito de engano, um espírito de escravidão e um espírito de manipulação. São as três características principais desse espírito demoníaco que estava agindo na vida dessa jovem escrava, e não só dela, como também dos seus proprietários, que se revoltaram quando ela foi liberta através do ministério de Paulo e Silas. Mas existe um segundo espírito que estava operando nesse trecho das Escrituras, que era o espírito de Paulo e Silas. Amém? Quem quer ter o espírito como de Paulo e Silas, levanta a mão. Gente, é coisa linda. Olha as atitudes de Paulo e Silas. Olha as atitudes desses homens de Deus. A Bíblia diz que eles se irritaram com a atitude da menina ali, porque perceberam engano, falsidade, manipulação e escravidão. E eles então foram usados por Deus para repreender aquele demônio, que no mesmo instante saiu para a glória de Deus. Nós não sabemos o que aconteceu com essa jovem, mas provavelmente ela foi liberta ali, quem sabe acolhida pela igreja do Senhor e liberta daquela opressão, daquela escravidão terrível que ela sofria através dos seus patrões. Eles repreenderam esse demônio, que na mesma hora saiu. E depois, sofreram todas aquelas injustiças e foram presos no tronco, através dos seus pés, com correntes, e jogados no fundo de uma cárcere interior, de uma prisão. Mas mesmo assim, qual foi a atitude desses grandes homens de Deus? A Bíblia diz que eles oravam e entoavam hinos e cânticos ao nosso Senhor. Querido, qual é a atitude que você tem mediante a dificuldade? Qual é a atitude que você tem quando o diabo se levanta contra você? Você fica reclamando, você fica querendo operar na sua força, você fica jogando a culpa em Deus, reclamando e empurrando as coisas com a barriga. De que maneira você age, de que maneira você se posiciona no mundo espiritual, quando o inimigo das nossas almas se levanta contra nós? Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor. Existe poder na adoração e na oração. Quando homens de Deus se posicionam, Deus estabelece a sua vitória. Amém? E a Bíblia diz que outros ouviram aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. Isso fala de testemunho cristão, de um coração adorador que impactou a vida de outras pessoas, inclusive do carcereiro. A Bíblia diz que houve um terremoto ali, as prisões, os fundamentos daquela cárcere foram abalados. E eu quero declarar isso sobre a tua vida no nome de Jesus. Se você está vivendo alguma prisão, algum grilhão sobre a sua vida, em nome de Jesus, esses grilhões, essa prisão será quebrado nesta noite, em o nome de Jesus. Se você crê nessa palavra de Deus para a sua vida, querido, os grilhões serão quebrados, as prisões, os fundamentos das prisões serão abaladas, porque o Espírito de Deus operará através da oração dos santos e da adoração do povo de Deus. Amém? Amém, amados? E a Bíblia diz que todos se soltaram. A adoração liberta você, a oração tem poder sobrenatural.
que te tira de tudo aquilo que está embaraçando a sua vida. E de repente, vendo aquela cena toda, logo aparece o carcereiro desesperado, achando que todos tinham saído, correndo, livres e libertos. Naquela época, o carcereiro que perdia os presos que ele cuidava, ele sofria pena de morte. E aí ele não queria sofrer aquela vergonha toda diante da sua família, diante das pessoas. E a Bíblia diz que ele pegou uma espada e ia se matar. Mas aí Paulo fala: não faças esse mal contra ti. Nós estamos todos aqui. Deus ainda direcionou o apóstolo Paulo e Silas para não saírem da prisão antes do tempo, porque Deus tinha um propósito na vida dos servos de Deus, que estavam fazendo o quê, amados? Murmurando, reclamando, falando mal dos outros, criticando, culpando a Deus? Sim ou não? Não, eles estavam orando e adorando ao Senhor. E aquele carcereiro ficou tão impactado com aquele poder dos céus liberado, que abalou as estruturas da prisão, e as correntes foram quebradas, que a palavra de Deus diz que ele foi tremendo aos pés dos apóstolos, e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo lança essa grande palavra de Deus para mim e para você: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e toda a tua casa. Quem recebe essa palavra profética sobre a sua vida, irmão? Você recebe essa palavra? É uma das maiores promessas da palavra de Deus, foi liberada mediante uma situação difícil, de cárcere, de prisão, de injustiça, de mentira, de todas essas, de espancamento, mediante as suas dores. Mediante tudo isso, querido, Deus ainda operou um milagre da salvação na vida do carcereiro, e não somente nele, que ali se atemorizou, se quebrantou diante de Deus, recebeu a salvação, e a Bíblia diz que toda a sua casa foi ministrada e salva pelo poder de Deus. Glória a Deus, querido. Querido, só Deus pode fazer um negócio desse. Só homens e mulheres de Deus conseguem fazer um negócio desse. Mesmo diante da dificuldade, da luta, do problema, da injustiça, da calúnia, da mentira, do levante do inimigo, através dessa situação caótica, Deus ainda faz florescer salvação e libertação de vidas. Deus quer fazer isso através de você, querido. Isso não é só para Paulo e para Silas, ou para os pastores e as obreiras. Isso é para cada cristão que se posicionar em oração e adoração diante de Deus. Amém? Deus quer salvar vidas através de você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: que o espírito de Paulo e Silas esteja sobre a tua vida. Segura no ombro do seu irmão e profetiza isso. Fala que o espírito de Paulo e Silas esteja sobre a sua vida no nome de Jesus, querido. Eu declaro isso sobre a tua vida. Olha que lindo o final desse trecho, amados. A Bíblia diz que o carcereiro ali, impactado pela palavra de Deus, foi batizado, toda a sua família foi salva, e no final de tudo ele ainda pegou e curou as feridas ali, lavou as feridas dos apóstolos. Querido, toda ferida que você tem, se você se posicionar em oração e adoração, Deus vai purificar, lavar e restaurar essas feridas no nome de Jesus. Quando nós estamos servindo a Deus, mesmo feridos, Deus vem e nos cura, porque nós precisamos ser curados para curar outras pessoas. Deus levantou aquele que era para ser o que ia subjugar os apóstolos, quebrantou aquele homem, salvou ele e toda a sua casa, e no final ainda ele foi lá e lavou as feridas dos apóstolos, e curou e cuidou dos apóstolos, preparou uma mesa farta para todos eles, e a Bíblia diz que eles se jubilaram e se alegraram diante do Senhor. Que coisa linda, não é, irmãos? Eu quero declarar isso sobre a tua vida no nome de Jesus. Toda ferida será cicatrizada. Todo e qualquer trauma, complexo, ferida, problema, enfermidade, dificuldade que você está vivendo, se você se posicionar como Paulo e Silas, através do Espírito de Deus que liberta o cativo, que tira da escravidão, do engano, da manipulação, amados, esse Espírito de Jesus Cristo, cuja palavra de Deus diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo do pecado, mas sim debaixo da graça de Deus. Esse Espírito libertador vai curar a sua vida.
Jesus promete libertação para você, cura, restauração, salvação, não só sobre você, mas sobre toda a sua casa. Olha que lindo, olha o meu testemunho familiar. O meu tio se converteu uns 40 anos atrás, na universidade, alguém falou de Jesus para ele, e aí ele se converteu, ganhou sua esposa para Jesus, ganhou meu pai ganhou todos os meus tios, meus primos, querido, toda a família hoje servindo ao Senhor. Tem mais de 6 pastores na minha família, através do meu tio, um dia, jovem, que se entregou para Jesus, e através das nossas vidas, dos nossos ministérios, muitas pessoas chegaram ao reino de Deus, porque um homem se entregou inteiramente a Jesus. Será que você tem se entregado inteiramente a Jesus? Será que você tem sido como Paulo e Silas, se posicionado em oração e adoração, falando com Deus, mesmo diante da dificuldade, da luta, da crise, seja o que for, você se posiciona em Deus, você não depende de governo, Dilma, você não depende da economia mundial, você depende de Jesus, é do Espírito Santo, é da graça de Deus. Nós nos escondemos, no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós vamos descansar. É nele que nós descansamos. Por isso a gente não precisa ficar preocupado, querendo adivinhar o nosso futuro. O meu futuro e o seu futuro está nas mãos de Jesus. Será que você pode falar comigo? O meu futuro está nas mãos de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra de Deus, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que Deus vai cuidar de você, se você estiver nele, com o espírito de Paulo e Silas, de oração e de adoração, de posicionamento no mundo espiritual. Mesmo se houver um levante do inimigo, os demônios se levantarem, o inferno se levantar contra você, querido, você vai se posicionar em oração e adoração, e no final de tudo Deus vai dar vitória sobre a tua vida, e não só vitória para você, mas vai abençoar todas as pessoas que tiver ao seu redor, salvando vidas, libertando famílias, curando pessoas que estão feridas lá fora, através da sua vida, do seu testemunho, daquilo que Deus fez na sua história. Amém, amados? É isso que Deus quer fazer conosco. Então fique de pé diante do Senhor, e eu quero te perguntar novamente, qual é o espírito que te move? Qual é o espírito que governa a tua vida? Será que é o espírito da jovem escrava, de engano, de manipulação e de escravidão? Será que você não tem vivido debaixo da escravidão, do pecado, da sujeira, tem sido guiado, tem alimentado demônios através de pecado? Presta atenção, olha para mim, os demônios se alimentam de pecados humanos, os demônios se alimentam de pecado, é através dos pecados que você abre legalidade na sua vida. E se você não resolver o pecado, por isso que tem que haver arrependimento, quebrantamento, abandono do pecado. O pecado é um veneno mortal, que se entrar dentro do seu organismo, dentro do seu ser, ele assola e destrói a tua alma. Por isso nós não podemos aceitar o pecado como algo normal na nossa vida. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que te subjuga, se torna o teu Senhor. Se existe algum pecado que te domina, que te subjuga, lembre-se que por detrás existe um espírito maligno, querendo te enganar, te manipular e te escravizar. Mas se você estiver cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus, você será livre, porque foi para isso que Jesus nos libertou, para sermos livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segura na mão do seu irmão, vamos fechar os corredores, vamos orar no nome de Jesus, prepara o seu coração diante de Deus, comece a invocar o nome de Jesus agora, querido. Se tem algo na sua vida, que você está sofrendo, que você se sente subjugado, escravizado, esta é a noite da tua vitória, em nome de Jesus, amém? Começa a orar, fecha os seus olhos, começa a falar com Deus, fala para Ele o seu problema, a dificuldade que você está vivendo, problema na família, problema nos negócios, problema financeiro, problema na área sentimental. Querido, não deixa Satanás te subjugar, não deixa o inimigo triunfar sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus na tua vida, em o nome de Jesus.
Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra maravilhosa, Pai. Nós queremos repreender do meio da Tua noiva, do meio da Tua igreja, através da rádio, através da internet, através das ministrações que serão levadas pelas pessoas. Nós queremos quebrar no nome de Jesus, destruir todos os grilhões, todas as amarras, todas as prisões, em nome de Jesus, todo demônio de escravidão, todo demônio de engano, todo demônio que está enganando, lesando a vida das pessoas, vai cair por terra no nome de Jesus. Toda enfermidade, praga, chaga, maldição, todo e qualquer problema hereditário, toda e qualquer influência negativa, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Ouçam demônios, pega todo o teu lixo, tudo aquilo que você arquitetou, tudo aquilo que você projetou, contra a vida dos meus amados, contra as suas famílias, contra as suas finanças, contra a vida sentimental, contra a saúde, vai caindo por terra agora, em o nome de Jesus. Conforme diz a palavra de Deus, eis que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada nos fará dano algum. É nesse posicionamento de oração, de adoração, do espírito de Paulo e Silas, nós damos uma voz de comando, demônios caiam fora, vão saindo agora, vão saindo agora, vão saindo agora, em o nome de Jesus. Vocês não têm opção, vocês já estão derrotados, porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Nós ministramos libertação, nós ministramos cura, nós ministramos restauração sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus, corações sendo curados, feridas sendo cicatrizadas, traumas complexos, todo e qualquer espírito de medo, depressão, opressão maligna, tudo aquilo que o diabo tem subjugado, enganado, lesado, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de escravidão, todo espírito de engano, todo espírito mentiroso, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda injustiça, todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade vai caindo fora, em o nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, tomamos posse do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Pai, tira todo e qualquer quadro de derrota, todo